Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. E dizer-lhe, Sr. Ministro, em primeiro lugar, disse aí que o CDS estaria em pulgas. Não, eu é que estaria em pulgas para ouvir. Não, isso eu percebi. Não, foi ao contrário, peço desculpa. O CDS está absolutamente sereno. Não, a única coisa que quer é respostas com uma preocupação grande que tem em matéria de educação. Sr. Deputado, eu é que estava com ansiedade de o ouvir. Eu acho que o Sr. Ministro até está com outras ansiedades, é de voltar a ser deputado, tendo em conta o registro que aqui tem, está com saudades. O Sr. Ministro seguramente está com saudades, mas o CDS está sereno, está bastante sereno sobre esta matéria e terá seguramente uma visão diferente. Dizer o seguinte, há uma preocupação que nós temos com o setor da aviação. O setor da aviação, o problema que existe não é só em Portugal, é à escala mundial. Nós assistimos a uma drástica redução da operação, uma quebra de procura e, como é evidente, isso tem impactos numa empresa como a TAP, mas em outras empresas também portuguesas, e já lá irei. A 20 de março, nós tivemos aqui uma audição com o Sr. Presidente do Conselho de Administração da TAP e foi-nos transmitido que a 20 de março tinha sido dirigida uma carta, que entretanto o Parlamento também teve conhecimento, uma carta dirigida ao Governo com um conjunto de ajudas, de pedidos de ajuda, designadamente em matéria de contribuições fiscais, em termos de moratórias, mas também ao nível daquilo que possam ser garantias públicas que permitam ir a mercado obter um financiamento. Ou seja, o que está a ser solicitado pela empresa, do que se lê na carta, não é que seja dado um empréstimo do Estado à própria empresa, é que seja dada uma garantia do Estado para que a empresa se possa ir financiar num montante que se estima a curto prazo de qualquer coisa como 350 milhões de euros. E isto, devo dizer, Sr. Ministro, que, e ouviu aqui há pouco, e até apontei a intervenção, quando o Sr. Ministro diz que, sem uma intervenção pública, a TAP não tem qualquer possibilidade de sobreviver. E eu acrescento, Sr. Ministro, dizer-lhe que nem a TAP, nem qualquer outra companhia aérea a nível mundial. E trago-lhe aqui um retrato, porque daquilo que são os apoios estatais a empresas e a companhias aéreas privadas. Dou-lhe um exemplo. Suécia e Dinamarca, garantias de crédito 650 milhões de euros. França, 6.500 milhões de euros de empréstimos governamentais à KPLM e à Air France KPLM, por via depois governamentais de França e da Holanda. Alemanha, 1.800 milhões de euros. Suíça, um apoio entre 3.000 a 5.000 milhões de euros. Inglaterra, 740 milhões de euros. E os Estados Unidos, com uma importância de 58 mil milhões de dólares. E, portanto, o que o CDS defende, e tem dado nota pública disso, é que exclui qualquer hipótese de nacionalização da empresa, mas que aquilo que podem ser apoios, até enquadrados naquilo que a própria Comissão Europeia veio a definir, que possam ser dados à empresa ao nível das garantias, isso parece-nos ser a via correta. Isso não quer dizer que, por via dessas mesmas garantias e daquilo que é o quadro de apoios à própria empresa, não possa existir uma alteração de governance da própria empresa. Sejamos claros em relação a isso. Agora, ficamos preocupados, devo dizer, Sr. Ministro, quando o Sr. Ministro vem aqui dizer, bem, agora a música vai ser diferente na TAP, e ainda vemos o regozijo do Bloco de Esquerda, que diz que gosta muito desta música. Bem, e, portanto, a primeira questão que importa esclarecer, e o Sr. Ministro, e aliás já ouvimos várias posições de vários governantes, ainda não tínhamos ouvido do Sr. Ministro, portanto, percebo que estivessem em pulgas para poder falar sobre o tema da TAP, percebemos isso, mas ouvimos várias posições de vários membros do Governo, inclusive o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro das Finanças, o Sr. Ministro da Economia, que não excluem o cenário de nacionalização. E essa é a primeira questão, porque esta música do Bloco de Esquerda, eu sei onde é que ela vai parar, é a nacionalização. Seguramente, aliás, não escondem e, portanto, são coerentes com aquilo que têm dito. O que importa saber é da parte do Governo, porque a nossa posição, a posição do CDS é absolutamente clara sobre aquilo que devem ser os apoios. Já o dissemos anteriormente com o Sr. Ministro da Economia e repetimos aqui com o Sr. Ministro das Infraestruturas. O que importa perceber é
do quadro de apoios que foram sinalizados e foram solicitados pela empresa, o que é que o Governo está disponível a apoiar ou não. Onde é que o Governo tem reservas nos diferentes pedidos? A carta é extensa, são vários apoios. Onde é que o Governo tem reservas nesses mesmos apoios e onde é que não tem? Dizer ainda em relação à música que há que ter algum cuidado nesta mesma música, porque esta música pode dar um sinal externo que é preocupante para os investidores. E estamos a falar de um momento em que o país seguramente vai precisar de muito investimento estrangeiro. E esse investimento estrangeiro deve ser acarinhado. O CDS não tem complexo com o investimento estrangeiro e ouça, o investimento, eu tenho as maiores dúvidas, eu não queria entrar aqui àquela técnica parlamentar de ir lançando uns à partes para ver se desviamos um bocadinho a discussão. Mas podemos fazer depois essa discussão sobre aquilo que poderia ser o impacto da nacionalização. Aliás, o Sr. Ministro podia ser o primeiro, aproveitando ainda o crédito que tem da primeira intervenção e que não utilizou na totalidade, para o poder fazer. E, portanto, importa aqui perceber, dizia eu, que em relação à companhia aérea, à TAP, devem ser asseguradas iniciativas de apoio que estejam em linha com aquilo que outros Estados-membros estão a apoiar as respectivas companhias também. Porquê? Porque senão há aqui um problema de concorrência entre a própria empresa TAP e as demais companhias aéreas europeias. E, portanto, perguntei-lhe quais é que seriam as reservas relativamente aos apoios solicitados pela própria empresa. Ouvimos também, da parte já dos acionistas privados, e nós não temos complexo com acionistas privados, como deve calcular, mas já ouvimos dizer da parte dos acionistas privados que querem se manter na empresa, e estão disponíveis também a reforçar capital na própria empresa. E também é bom lembrar que esta situação em que a TAP se encontra e muitas outras empresas não se deve a atos de boa ou má gestão. Não é esse juízo que o CDS está a fazer. O que está a acontecer há um fator externo que levou à situação em que a empresa se encontra. E, portanto, mas não é só a TAP. Importa também perceber que medidas de apoio é que o Governo está a ponderar para o setor da aviação em Portugal. Se há setor que foi muito fustigado por esta crise do Covid, foi precisamente o setor da aviação. E não é só a TAP. Para além da TAP, temos a SATA, a Euroatlantic, a Ground Force, a Portugal. Ou seja, que quadro de apoios, aliás, veio uma notícia no Expresso este fim de semana, que o Governo estaria a ponderar um pacote, qualquer coisa, com 1.000 milhões de euros de apoio. Não sei se confirma ou não, o Sr. Ministro não comentou, mas era importante ouvi-lo aqui sobre essa matéria. Quero ainda, depois irei à segunda ronda, onde tenho mais dois temas, mas ainda nesta primeira ronda pedir-lhe o seguinte, para além da questão da TAP, é que nós tivemos um conhecimento recentemente que a Boeing e a Embraer desistiram do acordo. Neste caso, a Boeing desistiu do acordo com a Embraer e isso lança dúvidas, em primeiro lugar, sobre aquilo que é o futuro da própria Embraer, mas também com aquilo que são as consequências naquilo que é o Parque Industrial Aeronáutico de Évora e com as próprias OGMA. E, portanto, calculo que o Sr. Ministro esteja a acompanhar este mesmo dossiê e gostaria também de ouvir um comentário. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não estava em pulgas por falar do tema, antes pelo contrário, mas estava em pulgas para lhe responder, porque já tinha ouvido algumas das suas intervenções. Estes momentos são muito importantes para perceber quem é que nós representamos. Todos. Eu vou dizer uma coisa, eu cá não represento nenhum acionista privado. Isso eu falo por mim. Eu não represento. Eu no meu trabalho, defendo o povo português, defendo o dinheiro do povo português, defendo as empresas do povo português, defendo aquilo que é do povo português. É o que me interessa. É assim que eu quero estar na vida política. O Sr. Deputado diz que não tem preconceitos com acionistas privados.
mas pelos vistos tem preconceitos com a participação do Estado nas empresas. Pronto, isso é um preconceito. Eu diria que aquilo que nós temos que fazer é tentar partir para isto sem esses preconceitos que o senhor tem em relação ao Estado. Porque, repare, o senhor deputado pergunta porque é que o empréstimo não é do Estado. Os privados e a Comissão Executiva, que aliás percebi que acredita muito mais na boa gestão desta Comissão Executiva do que eu próprio, percebe-se, foram vocês, foi um governo do CDS-PSD que lhes vendeu a eles a empresa. Eu tenho uma apreciação diferente. Um dia falaremos melhor sobre isso, teremos que falar, quando sobre o futuro da TAP também temos que falar sobre o passado e eu terei muita vontade de falar. Não é por eu ser ministro que vou passar a dizer que a empresa foi bem gerida. Eu queria dizer algumas coisas. O empréstimo, ouça, eu acho que o senhor deputado diz que os problemas... Não. O senhor deputado disse que os problemas não tinham... Os problemas da TAP que não aconteceram... Não. Eu vou dizer o que disse. Depois, se quiser, ponha a cassete outra vez. O que o senhor deputado disse foi que os problemas que a TAP tem não foram motivados pela má gestão, foram motivados pela situação difícil que atinge todas as companhias do mundo. Pronto, eu faço uma apreciação já negativa dos resultados que a nossa empresa TAP vinha apresentando antes do Covid. Eu sei que há muita gente que não faz. Eu sei que muitos administradores da TAP não fazem esta avaliação, mas eu cá faço. Eu cá acho que a empresa TAP, antes do Covid, já não estava bem. Mas isto sou eu. Pronto. Quem não gosta desta opinião, e admito que haja quem não gosta, até no meu partido, mas é assim que eu acho que a empresa não estava a ser bem gerida antes do Covid. Pronto, está dito aquilo que eu acho. Agora, a empresa sabe qual é a dívida da TAP? Sabe? 800 milhões de euros. E o que o senhor deputado aqui está a dizer é que uma empresa altamente endividada, com 800 milhões de euros de dívida, cerca de 800 milhões de euros de dívida, com a atividade toda parada, sem perspectiva de recuperação. O senhor deputado diz-me que um empréstimo de 350 milhões de euros, deixe-me acabar, um empréstimo de 350 milhões de euros garantido cá pelo povo português, vai resolver o problema da empresa. Já perdeu algum tempo para avaliar e analisar a TAP? Sabe se 350 milhões de euros de dívida, a somar aos 800, vão resolver o problema da TAP? Quem é que vamos atravessar? Vamos atravessar o povo português. Tem que também dizer a verdade toda. Não, o empréstimo é privado. O empréstimo é privado. E se a empresa não puder pagar, o empréstimo é de quem? O empréstimo é de quem? Pois, não precisa de lá ir, porque eu digo-lhe. Eu vou-lhe dizer, é o povo português que paga. É o povo português que paga. Certo? E se é o povo português que paga, é bom que seja o povo português a mandar. Ou acha que não? Que deve ser o povo português a pagar, mas deve ser o acionista privado a fazer o que quer com o dinheiro do povo português. Não, já vai explicar melhor. Já vai explicar melhor isso. Não, já vai explicar melhor isso. Já vai explicar. Não, mas é que eu estou a ser sério, desculpa lá. O que é isso, seja sério? Eu estou a ser sério. O senhor defende um empréstimo, está a defender a proposta do privado. Eu nem sequer disse nada sobre isso. Eu disse, nós estamos a avaliar a proposta do privado, entre outras alternativas. Parece-me não. Olha, vou-lhe dizer, 350 milhões de euros não resolvem o problema da TAP. Portanto, o privado que diga lá a verdade toda, quanto é caixa que precisa até ao final do ano. E que não esteja a passar para os jornais só aquilo que lhes interessa, que é para parecer que são 350 milhões de euros, que aliás, não é pouca coisa. Agora, Sr. Deputado, imagina o seguinte, Sr. Deputado, há uma coisa que sabe que não quer. Há uma coisa que o Sr. Deputado sabe que não quer. Eu cá não quero nacionalização. Então, eu não disse, o senhor parece, olha, eu não disse nada. O Sr. Deputado é que disse que nacionalização não quer. Pronto, mas eu já lhe disse, que nós estamos a avaliar a proposta do privado entre várias alternativas e não excluímos nenhuma. O senhor já excluiu uma. Excluiu a nacionalização. Então agora explica lá ao povo português que a empresa precisa de umas centenas de milhões de euros. E o senhor deputado acha que o Estado deve chegar à frente. Seja empréstimo ou garantia, caro senhor deputado, é o Estado a chegar-se à frente e a comprometer-se. O que é que acontece se nós temos 50% da empresa? O privado, o senhor deputado diz que o privado está disponível para meter, eu estou para ver, porque se o privado, aliás eu já disse na outra intervenção, se o privado está disponível para meter, nem há cá conversa.
Vamos em conjunto, cada um mete a sua parte e mantém-se tudo como está. Não é? Pronto. Portanto, aceitemos o cenário que o senhor está a dizer. Se acontecer, olha, nem precisamos de... Se for assim como está a dizer, nem precisamos de perder mais tempo.